Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um torpedo do nosso projeto Torpedo 365. Todos os dias um vídeo novo levando uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Então nós vamos hoje refletir no capítulo 3 do Evangelho de João. O capítulo 3, a partir do versículo 1, tem uma história muito curiosa. Uma história muito interessante de um homem rico que procurou Jesus à noite. Olha só, eu vou ler para você o texto, tá bom? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus então respondeu: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de eu ter dito é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que coisa interessante, que relato mais curioso é esse do Evangelho de João, né? Primeira coisa que nós queremos refletir com você é: por que será que aquele homem procurou Jesus à noite? Era um mestre da lei, mas ele foi impelido por um desejo muito forte, um desejo de salvação, um desejo de conhecimento de algo que os mestres da lei daquele tempo e de qualquer outro tempo não compreendem somente pela inteligência, pelo aspecto cognitivo, porque ele tinha um conhecimento de algo muito mais profundo do que simplesmente o aspecto cognitivo. Ele tinha sede de um conhecimento espiritual, e conhecimento espiritual somente o Espírito pode proporcionar. Não são os bancos escolares, os bancos de acadêmicos, seja a instituição a melhor instituição, sejam os professores os melhores professores. As coisas do Espírito se discernem com o poder do Espírito. E quando ele chegou a Jesus com essa frase: mestre, nós sabemos que o Senhor, vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for por Deus. Jesus já cortou ali a frase dele, o raciocínio dele já foi direto ao ponto. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí ele não entendeu a analogia, que Jesus estava fazendo. Mas como nascer de novo? E Jesus disse: nascer do Espírito, Nicodemos. Porque da carne todos nós nascemos, é o nascimento natural. O nascimento do Espírito acontece quando nós abrimos o coração para que Deus implante dentro do nosso ser uma nova natureza, a natureza espiritual. Porque a natureza carnal nós já temos naturalmente pelo nosso nascimento carnal. Mas a natureza espiritual só é possível quando nós permitimos a implantação que Deus quer fazer no nosso coração, na nossa mente, do Espírito Santo. Aí existe o nascimento espiritual, o nascimento para o reino de Deus. E olha que interessante, quando Deus implanta a nova natureza, a natureza espiritual no nosso coração, começa a haver uma luta muito grande, uma luta interior, uma luta das nossas tendências carnais e pecaminosas contra aquela nova natureza que foi implantada e que busca coisas novas, coisas espirituais. Por isso é que eu sempre digo que o cristão, aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus, ele enfrenta lutas. E a primeira e talvez a mais
importante e determinante luta que ele enfrente é dessas duas naturezas, porque de um lado tem aquilo que a Bíblia chama de pendor da carne, a tendência natural para fazer coisa errada, e do outro lado tem a consciência, o Espírito Santo falando à nossa consciência: Antônio, não vá por esse caminho, Antônio, não faça isso, porque isso não está certo, Antônio, tenha cuidado, filho, se desvie disso, filho, não entre nessa. Então é o Espírito falando à nossa consciência, quando a carne muitas vezes quer realizar, quer praticar outra coisa diferente daquela que o Espírito Santo está orientando. E Jesus foi muito claro: Nicodemos, para que você tenha esse novo nascimento, você tem que se entregar ao Espírito. O Espírito é como um vento. Você ouve, né, ele soprando, mas você vê os efeitos dele, as árvores balançando, mas você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente só sente a influência do bem na nossa vida, mas a gente não consegue explicar a natureza do Espírito Santo, porque as coisas de Deus, elas são inescrutáveis, ou seja, a nossa mente humana limitada jamais vai poder entender com plenitude aquilo que realmente, aquele que realmente é Deus. Não tem como. A mente de Deus é infinitamente maior, muito mais complexa, infinitamente muito mais sábia do que a nossa mente. Então não tem como caber na nossa mente os mistérios da divindade. Mas tem uma coisa muito interessante nesse relato que eu quero destacar com você. Essa questão do novo nascimento. Gente, isso é muito profundo. Quando uma pessoa nasce para o reino de Deus, ela não se torna perfeita de um dia para o outro. Ela entra num processo. Um processo, na verdade, que não tem fim. Um processo que, enquanto vivemos aqui nesse mundo, nós vamos estar dentro dele. Por quê? Porque para pensar um pouquinho. Como que se dá o nascimento de uma criança? O nascimento de uma criança, na verdade, se dá em meio à sujeira. Em meio à sujeira. A gente pensa num bebê, um recém-nascido, mas normalmente vem à nossa mente uma criança já limpinha, tomada banho, saiu naquele momento da barriga da mãe, mas já foi para o banho, a enfermeira já cuidou dele ou dela, né? Já está de roupinha, já está de cobertorzinho cheiroso, criança novinha tem um cheirinho gostoso, né? E é dessa maneira que a gente pensa no novo nascimento. Só que o pecador, quando ele nasce para o reino de Deus, ele também veio de um processo de sujeira, de imundícia. E ele precisa passar por esse processo de purificação. Então aquela coisa do médico ou da enfermeira pegar o recém-nascido e trabalhar, né, a higiene, a primeira higiene, o primeiro banho do recém-nascido, colocar uma roupa limpa, cheirosinha no recém-nascido, é o que Deus faz quando nós nascemos para o reino dele. Só que Deus faz isso todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos, porque esse é um processo. Nós nunca vamos chegar num patamar onde poderemos dizer assim: pronto, já estou acabado, já estou terminado, já sou perfeito. Não. Nós estamos constantemente nesse processo de santificação. Todos os dias nos santificando, buscando a presença do Espírito, corrigindo as rotas, corrigindo os caminhos, escolhendo novos caminhos, tomando decisões diferentes, fazendo escolhas diferentes. Escolhas que agora são guiadas pelo Espírito Santo. Esse é o processo de santificação. E é nesse processo que nos inserimos quando aceitamos Jesus. Porque o nascimento se dá quando nós aceitamos Jesus. Quando Jesus fala da água e do Espírito, ele se refere ao batismo e à influência do Espírito na vida. Da água é o batismo, do Espírito é do deixar guiar-se pelo Espírito. Agora, o nascimento, a conversão, ela acontece no momento
que existe um encontro do pecador com Jesus e a aceitação de Jesus por parte do pecador. Aí começa uma nova caminhada, aí começa uma nova vida. Mas é uma vida de lutas, é uma vida de problemas, é uma vida de dificuldades. Primeiro, porque tem as duas naturezas lutando dentro de si, cada uma puxando para um lado, uma puxando para o lado do pecado, outra puxando para o lado da obediência e da santificação. E segundo, justamente porque nós nascemos num processo de imundícia e Deus vai nos lavando a cada dia. Ele vai nos purificando, fazendo a nossa higiene espiritual a cada dia. E esse é um processo que dura enquanto vivermos aqui nesse mundo. Quem será salvo? Quem estará no reino de Deus? Aqueles que estiverem dentro desse processo, que aceitarem esse processo. Um processo que só será acabado na volta de Jesus, ou quando a pessoa morre, né? Porque morreu, o destino dela está selado. Então, é nesses dois acontecimentos que esse processo terá fim. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você é essa mensagem de você permitir que Jesus, que o Espírito Santo, entre na sua vida e comece esse processo de purificação a cada dia na sua vida e no seu coração. Permita-se. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para a sua vida, tá bom? Então me aguarda, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.